Olá para você que está aqui com a gente mais uma vez. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você se sinta muito à vontade nesse nosso espaço aqui, que ele é preparado com muita alegria, muito amor. E eu estou aqui hoje, junto com a minha querida Sandra, que eu estava com muita saudade de estar aqui com vocês também, que faz um tempinho que eu não venho. Mas assim, a gente não está aqui na frente, mas está sempre por detrás das vibrações, sempre juntos, né? Conectados nessa energia tão gostosa que une a gente nesse espaço aqui. Eu espero que você se sinta muito acolhido, muito bem recebido e seja um espaço para você dar uma respirada, dar uma refletida e que se sinta muito, muito bem aqui com a gente. Que a gente faz isso com muita alegria e amor. Vou passar para a Sandra dar uma boa noite para vocês, uma boa tarde ou um bom dia. Pode falar, Sandra. Que gostoso estar com vocês, cada um de vocês que estão chegando, né? Como a Ana disse, recebe o nosso abraço, entra nesse espaço vibratório, que é muito gostoso estar com você, muito gostoso. E muito gostoso estar com você também, Ana, que delícia ter você aqui com a gente de novo. Essa energia tão especial de todo mundo da BE. Né? Tem um grupo enorme de pessoas, tanto encarnada quanto desencarnada, mas unidos num único propósito, da gente aprender, da gente servir, da gente curar nosso interior, nossa alma, e cada um ser canal de ajuda um para o outro. Né? Então, você que também está aqui, também é esse canal de ajuda, porque nós aqui formamos uma energia, cada um doa, cada um recebe, e é isso que faz esse espaço tão especial e tão forte. Que gostoso, Ana. Ai, que alegria. Bom, hoje a gente vai falar sobre esse tema que vocês estão vendo aí. Então, antes de falar sobre o tema, que eu acho que eu acelerei, desculpa, gente, eu vou falar sobre uma orientação que a gente recebe durante essas nossas transmissões, conforme a espiritualidade nos orientou. Eles pedem para a gente deixar uma garrafa d'água aqui próximo, tá? Essa é a minha, aquela ali é da Sandra. E essa água, ela vai acontecer o que com ela? Ela vai ser fluidificada, ela vai ser temperada pela espiritualidade com os fluidos de algo que você esteja precisando. Às vezes a gente anda muito cansado, esse calor, esse tempo estranho, às vezes a gente está meio desanimado, ou a gente está com algum problema, alguma doença, alguma coisa. Ou, ai, Ana, eu não tenho nada, eu preciso deixar água. Deixa água, faz uma intenção para a sua família, para a sua casa, pede uma proteção, pede saúde. Mas eu posso fazer para uma pessoa? Pode, você deixa essa água aqui, compensa, mentaliza essa pessoa, depois você dá para essa pessoa tomar, depois que acabar a nossa conversa de hoje, tá? Como que toma essa água? Essa água você toma numa medida de uma xicrinha de café, 2 vezes ao dia é recomendado, de manhã e à tarde, no final do dia, à noite. E aí você vai falar, mas e se eu quiser tomar mais uma vez? Pode tomar, fica a seu critério. Só que como ela é uma água especial, ela está temperada como se fosse um medicamento, a gente não põe a boca em remédio. Então a gente não põe a boca nesta garrafa, a gente coloca a água da garrafa na xicrinha que a gente vai tomar. E aí você vai completando essa água e a energia dela vai se renovando. Aí o que acontece? Você tem essa água até o nosso próximo encontro daqui 15 dias. Ela vai estar fluidificada, temperada, cheia de amor e todas as intenções boas que você quiser colocar, para quem você quiser colocar. Se você tiver um pet também, a gente que gosta muito de pet, como eu e a Sandra, a gente sempre faz as intenções e coloca, ou a gente mentaliza a nossa casa, a nossa família, então assim, é só coisa boa, não tem nada a perder quem fizer, tá bom? Bom, agora que eu já falei um pouco, eu vou sentar aqui direitinho, convido você a respirar junto comigo para a gente fazer a nossa oração inicial. Respirar fundo, aquietar e serenar nosso coração e a nossa mente. Nos reservar esse momento de descanso, de aprendizado, de autocuidado.
Senhor Jesus, Maria Santíssima, espiritualidade aqui presente. Nós agradecemos por essa oportunidade tão preciosa de estarmos juntos novamente, sintonizados nessa energia tão boa, tão aconchegante, que reúne essas pessoas tão especiais que gostam de se encontrar aqui com a gente nesse momento. Que esse momento seja muito especial, muito proveitoso, que nos fortaleça, que nos proporcione aprender, que nos proporcione crescer, que nos ajude a ter mais discernimento no nosso dia a dia, a nos ser mais fortes, a fortalecer a nossa fé principalmente. Restaure a nossa energia desse dia, restaure a gente de corpo, alma e coração. Que a gente consiga extrair o melhor disso, desse tempinho que vamos passar juntos, que ele seja muito aproveitado, que nós estamos aqui por Jesus para ajudar, para servir, para crescer, para aprender, que a gente consiga ser cada dia melhor do que a gente já foi no dia anterior. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Vou passar a palavra para você, Sandra, para você falar sobre o tema. Gratidão. Então, esse tema é um tema diferente, né? E vamos explicar de onde ele veio, né? Por que nós vamos falar de vergonha, né? Diferente. Então, vou colocar aqui uns slides para a gente começar. Algumas lives atrás, inclusive a Ana estava aqui com a gente. Nós falamos sobre vibrações, sentimentos e vibrações, estados vibracionais que eram gerados pelo nosso pensamento, que eram gerados pela nossa oração, que eram gerados por aquilo que a gente está sentindo. E eu até cheguei a colocar essa escala de David Hawkins para ilustrar como que a gente poderia estar começando a pensar, né, sobre essas vibrações. 15 dias atrás, conversando fazendo a live com o Eduardo, nós falamos de novo um pouquinho disso, e aí até já introduzi que eu tinha recebido a intuição da gente trazer essa temática para a gente conversar e começar a pensar sobre os nossos sentimentos e as nossas vibrações. Então, só para saber de onde que nós estamos tirando isso, né? Algumas pessoas conhecem, outras não. Então, eu coloquei aqui o nome desses 2 livros do David Hawkins. Um chama Poder versus Força e o outro se chama Cura e Recuperação. São livros muito interessantes em que ele desenvolve todo o aprendizado que ele teve sobre como lidar com os nossos sentimentos mais complicados, com as energias complicadas e fortalecer o nosso crescimento espiritual. Vou falar um pouquinho mais dele, já contando um pouquinho sobre a história dele. Então, ele é um psiquiatra, né, dos Estados Unidos, ele é um estudioso e ele faleceu no Arizona. Ele teve, antes disso, de todo o desenvolvimento dele, ele teve experiências incríveis. Ele foi mandado para a guerra e, ao retornar da guerra, vivendo processos de estresse pós-traumático muito intensos, ele entrou num estado de alcoolismo e teve experiências muito severas. Uma delas levaram ele a essas experiências de quase morte. Dando de cara com a morte, dando de cara com a noção da finitude, ele tomou um susto e percebeu o buraco que ele estava entrando. E aí ele foi viver um tempo no meio da natureza, num estado profundo de busca espiritual. E nesse lugar ele começou a desenvolver conhecimentos, ele recebeu intuições, ele foi vivendo um processo de autoobservação e ele começou a perceber a correlação entre sentimentos e estados vibracionais. Ele se utiliza de uma técnica que hoje já foi até estabelecida pela medicina, ela tem comprovação científica, em que a gente pode medir, né, qualquer assunto, até se um remédio é bom, se um alimento é bom, conversando com a musculatura do nosso corpo.
Quando algo promove bem-estar, promove saúde, promove equilíbrio, o nosso corpo é capaz de, pela alteração muscular, conversar com a gente, dizendo que você está mais firme, mais saudável, mais equilibrado ou menos diante de algo. E usando essa técnica que se chama kinesiologia, ele desenvolveu uma tabela para correlacionar estados vibracionais e sentimentos. Essa aqui é uma forma, eu vou colocar essa próxima, que eu achei até mais fácil de compreender, que é que ela vai falar dos sentimentos. Então, só para a gente entender um pouquinho, ele criou uma escala, isso é ele que criou, né? Que vai lá do 0 até 1000. E ele foi medindo energeticamente quanto vibra. Então, ele estabelecendo essa correlação, ele mediu isso com uma quantidade enorme de pessoas e foi estabelecendo. Então, quando uma pessoa está vibrando num sentimento de vergonha, ele entendeu que naquele momento é quando ela vibra o mais denso possível, o mais baixo possível. E nesses estados que vão do 1 até 199, ele está chamando isso como estados do nosso ego. Então, onde a gente está preso? Na vergonha, na culpa, na apatia, na tristeza, o pesar, no medo, no desejo, que é aquela coisa dos impulsos, do eu quero, eu preciso, é meu, ou da raiva, ou do orgulho. Enfim, nesses padrões, a gente estaria no nível do ego. Quando a gente vai para o 200 até 500, a gente já está num estado que é pré-frontal, né? Que a gente vem aqui para pensar e para manter uma clareza e manter uma atitude mais de neutralidade, de disposição, de aceitação, de lógica, de coerência, de coragem. Aqui a gente está no que ele chamou de mente linear, que vai de 200 até 499. Então aqui a gente encontra coragem, neutralidade, vontade, uma energia que põe a gente já aqui bem alto, que é de aceitação. Eu sempre converso sobre aceitação, né? Que a gente tem que aprender a aceitar as coisas, ou só de compreensão, razão. Então eu entendo, faz sentido, eu estou vibrando alto, estou aqui no 400. A partir de 400, que a gente entra no amor, né? Que na verdade está em 500, desculpa. Aqui a gente já entra no nível da realidade superior espiritual. Então, aqui a gente vai para um estado, né, dessa alegria espiritual, da paz, e daqui para cima a gente já está num estado dos iluminados, que seriam de Jesus, de Buda, ou que a gente também tem que falar, poxa, mas aonde eu estou? Então, não é que a gente vive em um desses níveis, a gente oscila. Todo mundo já teve momentos na vida em que viveu experiências altas de sentir um grande amor espiritual, de sentir uma alegria especial, ou de experimentar uma sensação especial de paz. Naquele momento a gente estava vibrando alto, lá no 500, no 600. E tem momentos em que a gente vibra bem baixo, bem denso. Né? Aí entra aqui a raiva, o desejo, o medo, o pesar, a culpa, e o mais denso deles seria os estados de vergonha. Mas o que é esse raio dessa vergonha? Do que ele está falando? Né? E aí eu queria começar a trabalhar assim, por que de vez em quando a gente é puxado para esse lugar da vergonha? A gente é puxado para ele porque a gente ou vive situações externas em que a gente se sente de fato envergonhado, ou porque a gente tem registros enrijecidos, cristalizados dentro do nosso subconsciente de vergonhas que a gente não resolveu, não entendeu e não liberou. Então, aqui, por isso que eu achei que era muito importante, porque normalmente, se a gente já tem um pouco de autoconhecimento, a gente oscila pouco para o lugar da vergonha. Mas todo mundo tem bolsões de vergonha guardado dentro de si, experiências que não foram resolvidas. E a melhor maneira da gente lidar com essa vergonha, então, que é essa proposta, como é que eu posso resolver isso para não precisar descer e vibrar tão baixo? Ou quando eu viver uma situação aqui fora em que eu seja submetido a uma situação que
seja, entre aspas, vergonhosa, que eu não fique preso ali, que eu atravesse facinho. Porque oscilar, todo mundo vai, a gente vai passar por esses sentimentos, isso é muito humano. O ruim é quando a gente estanca, quando a gente enrosca, quando a gente atola nesse estado. Aí que é perigoso. Por quê? Porque esses estados que vibram aqui embaixo, né, do 1 ao 199, são estados em que a nossa frequência atrai coisas que vibram baixo. Aqui que a gente atrai dificuldades, aqui que a gente adoece, aqui que a gente, enfim, atrai toda sorte de desafios. Então, por isso que é muito importante não ter medo, né? Não dizer, nossa, eu não posso vibrar. Pode, eu posso atravessar estados assim. Eu só não vou encalhar, né? Quando eu estiver atravessando algo assim, se eu lidar de boa, eu passo e fica tranquilinho. Aquilo não gera problema. O problema é encalhar, estacionar. Ou a gente ter isto armazenado lá dentro e nunca cuidar e nunca olhar, né? Então, um dos maiores convites que Jesus fez para a gente foi, não é, trazer o reino de Deus para dentro de nós. Para trazer o reino de Deus, que é esses estados aqui superiores, a gente tem que ir lá ver onde nós estamos presos no nosso umbral interno. Onde nós ainda estamos agarrados na vergonha, na culpa, na apatia, no pesar. Porque se a gente for capaz de levar amor, entendimento, paz para esses lugares, essas energias densas se dissolvem e nós vamos estar vivendo o paraíso na Terra, né? Então, aqui é um jeito da gente estar aprendendo a perceber. Então, a outra coisa que também é interessante para a gente entender, tudo que vibra para baixo do 200 está contraído, está densificado. Então, o que é a expansão da consciência que a gente fala tanto? É tudo que vibra para cima do 200. Começou do caminho da coragem, a gente vai entrando nesses estados vibracionais, a gente expande mesmo, descontrai a musculatura do corpo, descontrai os nossos meridianos de acupuntura, descontrai o nosso campo vibratório, o nosso perispírito, e a gente sintoniza com esses estados superiores. Bom, então peraí que pulou aqui. O que é essa história de vergonha? Então, como é que eu entendo? Onde que eu identifico vergonha? Então, aqui eu peguei uma descrição da Brené Brown, lá da Coragem de Ser Imperfeito, que é um livro maravilhoso, que também tem um documentário lá na Netflix, né? E que vamos pegar, porque é bem interessante o que ela fala. Vergonha é o sentimento intensamente doloroso ou a experiência de acreditar que nós somos defeituosos, portanto, indignos de amor e aceitação. Então, olha aqui, a vergonha é quando a gente acha que tem algo errado conosco. Eu tenho um problema, eu sou um problema, eu me identifico com alguma deficiência, eu me identifico com alguma ideia equivocada sobre mim, ou me identifico com um erro. E é um sentimento. E ele, então pensa, por que ele vibra tão baixo? Porque se eu me sinto indigno de amor e de aceitação, eu acho que só coisas ruins vão acontecer comigo. E estando nessa frequência, lembra? Aquilo que eu acredito, eu manifesto. Eu crio a minha realidade. Então, por isso que a vergonha vibra tão baixo. E até hoje, a hora que eu estava pensando na vergonha, né? Eu me lembrei de, olha, Jesus quando chegou aqui, aonde ele foi? Quais foram as pessoas que primeiro ele foi tocar? Aquelas que estavam nos piores bolsões de vergonha. Ele foi lá na zona vermelha buscar Madalena, que estava aprisionada no pecado e na sensação de indignidade que ela percebia e que a sociedade percebia. E foi abraçar o leproso, que é outra situação que trazia uma enorme sensação de vergonha. Foi, enfim, cada lugar que ele ia buscando e resgatando aquelas pessoas que estavam, né? Até trouxe aquela frase de Marcos. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim
para chamar os justos, mas os pecadores. Então, o recadinho de Jesus é: eu vim, lembra, ele veio aqui na Terra trazer a boa nova para os lugares onde a vergonha, a culpa, a indignidade estava instalado, lugar que vibra mais baixo. É lá que ele precisava levar o amor, a misericórdia, o perdão, a palavra de Deus. E é isso que ele chama dentro da gente, não é isso que ele disse? Cada um de nós tem que fazer isso dentro de si. Cada um tem que ir lá e implantar o reino de Deus. E como a gente vai fazer isso? Indo aonde a vergonha está dentro da gente. Aonde nós nos sentimos indignos de amor e aceitação. Se a gente não for lá fazer o trabalho que Jesus fez, né? A gente vai com ele vai com a gente, mas a gente tem que ir, a gente tem que reconhecer. E aí ela fala, né? A vergonha produz reações na nossa química cerebral. É um instinto primário. Por quê? Porque nós temos necessidade de pertencer. Nosso sentido de segurança tem a ver com pertencimento. Se eu acho que eu não vou ser aceito, que eu não sou indigno que eu sou indigno de amor, eu me sinto profundamente ameaçado. Então é muito penoso emocionalmente, né? Eu gosto também de distinguir essas duas coisas, a diferença. Na culpa, geralmente a gente vai viver aquela sensação, eu fiz algo errado. Na vergonha, a gente se mistura com a sensação de erro e diz, eu sou errado. É pior do que a culpa, a vergonha. Né? Então, pensa, né, naqueles pecadores que Jesus foi lá resgatar. Eles ficavam assim, mas mestre, você vai, né, falar comigo? Porque eu sou indigno. E ele falava, é com você que eu quero falar. Eu vim para você, meu amor é seu. Eu te vejo. E Jesus olhava e via não o pecado, não o que estava com a impressão de indignidade, via a luz e a verdade divina dentro de cada um. E é assim que a gente vai ver. A vergonha é só um jeito atrapalhado da gente se perceber. Não é, de fato, a nossa condição. Não importa onde a gente esteja. E aí, só para entender um pouquinho mais, historicamente, a vergonha, né, lá no passado, ela era acompanhada de banimento. Então, aquela pessoa que era tida como indigna, se você fosse diferente, se você fosse ameaçador, lembra a época em que as supostas bruxas eram queimadas na fogueira, né? Ou aqueles que eram banidos da religião, eles eram excluídos da sociedade. Né? Aquele filho que falava, não, você é indigno de fazer parte da minha família, vai. Então, se a pessoa fosse colocada para fora, ela tinha que ir para um lugar onde ela estava ameaçada na sua sobrevivência física. Porque antigamente, se você não tivesse um teto para te proteger, você estava diante de animais selvagens, estava diante de ataques violentos de pessoas más, né? Enfim, de predadores de um modo geral. Você podia morrer de fome, de frio. Então, se você estivesse numa situação de vergonha, você estava muito ameaçado. E isso está lá no nosso sistema de defesa. Então, hoje, isso já não é mais assim. Se nós socialmente formos tomados como pessoas que não são bem vistas, não quer dizer que a gente vai morrer fisicamente. É penoso ainda. Mas grande parte disso é memória. Memória de quando nós seríamos muito ameaçados se fôssemos percebidos como alguém indigno. Então, a gente se defende mais por instinto, inclusive. E às vezes a gente sofre de uma maneira muito violenta. Fora que a gente deve ter de outras vidas experiências ligadas a esse sentido de vergonha. Né? Então, qualquer atitude que saia dos padrões de crença de uma pessoa, família ou grupo social é considerada inaceitável, condenável e logo digna de vergonha. É aí que nasce a vergonha socialmente, historicamente. E ela é um equívoco, né? Porque o que a gente diz que é aceitável? Né? Isso vai mudando historicamente, isso tem a ver com interesses que não são os da verdade. E aí tem as afirmações que jogam a gente na vergonha, que eu vou até pedir para vocês começarem a olhar. Às vezes, lá de pequenininha a gente ouvia, você não tem vergonha? Né? Porque pôs um shorts mais curto, porque dançou de uma maneira espontânea,
né? Uma pessoa me contou esses dias que passou um batom uma vez e ficou tão feliz que passou o batom e alguém fez uma acusação dessa. Você não tem vergonha de estar usando isso? E ela nunca mais teve coragem de passar batom, né? Então, a gente, hoje, eu sempre falo para pessoas que me narram situação, quando alguém fala uma coisa, você não tem vergonha de fazer isso? Essa pessoa que está falando isso é que tem uma programação atrapalhada, ela tem um problema, não é você, né? Outra frase, você deveria se envergonhar, você é uma vergonha para a sociedade, você é uma vergonha para a família, né? Então, quando a gente se diferencia. E aí que a gente aprende a acreditar na vergonha. Então, é muito importante a gente voltar lá na nossa história, olhar os momentos da nossa vida que a gente sentiu vergonha. E hoje, com o discernimento que a gente tem, conversar com aquela menininha, com aquele menininho, ou com aquele adolescente, aquela adolescente, e ver que você não tem motivo nenhum de sentir vergonha. Porque você foi espontâneo, porque você estava experimentando algo, ou até porque você tenha cometido um erro, porque errar faz parte do processo de aprender e crescer. Não é necessário se envergonhar. A vergonha é um equívoco, onde quer que ela esteja. Foi isso que Jesus veio ensinar para a gente, não foi? Então, ainda entendendo sobre a vergonha, né? O Hawkins fala isso e eu trouxe isso dele. Que toda vez que a gente resiste à realidade, a gente vive uma grande sensação de sofrimento. Toda resistência gera sofrimento. E ele diz que quando a gente resiste do jeito mais profundo, o nome disso é vergonha. Que é, né, eu trouxe o avestruz que enfia a cabeça lá de baixo e eu não quero ver, eu não quero saber, não é comigo. Esse é o lugar da vergonha, em que eu estou resistindo. Eu não quero, eu não olho, eu não aceito, né? Seja porque a gente foi condenado, seja porque a gente não quer aceitar algo na gente mesmo. E aí um dos caminhos é justamente a aceitação, como a gente falou. Bom, em suma, a vergonha é um estado onde gostaríamos de sumir, de virar avestruz, de esconder avestruz, esconder nossa cabeça na terra ou mesmo morrer ao invés de encarar aquela situação. E aí vem o convite, olha, quando a gente vai para esse lugar, porque a gente está num lugar muito, vibrando muito baixo, e a gente tem que começar a trabalhar para sair de lá. E o que a gente pode fazer? Né? Que a ideia nossa aqui é compreender, mas vamos mudar? Então, aceitar a realidade sem resistência e possível com gratidão. Começando aqui dentro, tá? Tem vergonha dentro de você, tem dentro de mim, tem dentro da Ana, todos nós temos. Todos nós ainda olhamos para coisas dentro da gente. Hoje uma pessoa começou a sessão de manhã, ai que vergonha. Eu vou ter que contar para você que eu sonhei de novo com isso, né? Uma coisa que se repete que ela ainda não aprendeu. A gente já vai para a vergonha. E é normal que a gente vá, lembra? A gente só não pode encalhar na vergonha. Mas a gente precisa reconhecer, ok, estou na vergonha. Ok, eu ainda acho isso inadmissível em mim. Mas eu posso aprender a aceitar. Eu posso trabalhar com amor. Aí minha frequência já mudou, tá? Quando eu aceito, lembra, a aceitação vai lá para cima. Outra coisa importante, essa quem ensina é a... Oh, meu Deus, fugiu o nome dela que eu falei no começo. Como é que é o nome dela? Vamos voltar. A Brené Brown. Ah, Brené Brown, obrigada. Então, a Brené Brown que ensina a fazer o teste da realidade. Às vezes, a gente fala assim, gente, mas que vergonha. Uma vez, uma pessoa que eu gosto muito fez um procedimento estético e ela passou 15 dias em casa, num estado depressivo, pensando em suicídio, porque ela estava morrendo de vergonha, porque ela achou que ficou horrível, porque ela achou que ficou artificial, porque ela estava com vergonha de ter feito aquilo. E aí, cabia perfeitamente o que a Brené Brown está falando. Na cabeça dela, ela se condenou. Na cabeça dela, ela disse que aquilo estava horrível. E aí eu falei, deixa eu ver, vamos conversar? E aí a gente conversando, ficou claro, primeiro que não tinha nada de horrível. E mesmo se tivesse, a aparência, lembra, não é a essência. Ela poderia aprender a lidar com aquilo, mas a verdade é que não estava, né? Estava perfeitamente, estava estranho, ela ainda não tinha se acostumado, mudou um pouco a aparência dela. Mas ficou bonito. Ela aprendeu a lidar com aquilo de um jeito positivo. E depois eu falei, pergunta para outras pessoas que você confia, né? E é isso que ela chama de teste de realidade. Às vezes uma coisa para a gente parece terrível,
Nossa, eu falei uma gafe. Nossa, né? O jeito que eu estava vestida, nossa, que vergonha. Às vezes você achou que aquilo era horrível, mas se você for conversar com alguém, a gente vai falar, não tem nada demais, tá tudo bem. Não é, né? A gente é capaz de, com um outro olhar, ganhar outra perspectiva. Então, sempre que você estiver lidando com vergonha, faça o teste de realidade. Olha de fora, pede sugestão de alguém que você confie, que você sabe que vai ser honesto, mas é amoroso e vai olhar com você de um jeito bom. E a outra coisa também é que para vencer a vergonha, a gente também vai ter que abrir mão do prazer de ser vítima. Porque muitas vezes a gente fica naquele lugarzinho de dó, naquele lugarzinho humilhado, naquele lugar que eu sou o pior do pior, né? Aquela história do, como é que é? A mosca no cocô do pé do amigo do bandido, sei lá, né? O último dos últimos. E algo na gente se consola de estar naquele lugar de vítima em que as pessoas sentem dó. Então a gente também vai ter que abrir mão desse lugar e a gente vai ter que ter coragem de olhar e ver que mesmo que eu tenha ficado no último dos últimos lugares, isso não significa que isto está falando do meu valor. Está falando de uma situação, não está falando do meu valor. A gente vai ter que olhar e trazer isso para um lugar bonito, um lugar de lucidez amorosa. A outra coisa muito importante é não se dê bronca por sentir vergonha. Né? Não seja tirano com você. Seja amoroso. Se trate, lembra? Eu sempre falo, se trate como amigo. Diga para você, ok, estou sentindo vergonha. Né? E como eu posso encontrar um jeito verdadeiro de lidar com isso para devagarzinho indo saindo daqui? Então a primeira coisa é, ok, eu estou com vergonha. Lembra da aceitação? E se você for começar a ser amoroso com você, a brincar, a olhar de outra perspectiva, a recuperar a noção do seu valor verdadeiro, essencial, da centelha divina que nunca se apaga dentro de você. Então, por muitos caminhos você vai devagarzinho, saindo do lugar de vergonha. E uma coisa que é muito libertadora da vergonha é a compreensão. Né? Muitas vezes a gente vai sentir vergonha porque alguém ensinou a gente a sentir vergonha. A gente sofreu bullying e quando a gente acha que está num lugar onde alguém pode nos julgar, a gente já se coloca lá, dentro daquelas feridas do passado. E se a gente olhar hoje com outros olhos, ajudar aquele pedacinho dentro da gente compreender, a gente sai daquele lugar e sai da vergonha. Né? Às vezes a gente pode precisar de ajuda para fazer isso. Também não tem vergonha pedir ajuda. Me ajuda a olhar para isso e me desidentificar desse lugar de vergonha. Né? Às vezes um amigo, às vezes indo lá no centro, pedindo uma conversa com alguém, ou buscando um atendimento, uma terapia, enfim, busca um caminho, né? Pede para Deus, vai buscar uma leitura. O próprio trabalho do Hawkins tem muitas dicas de como lidar com vergonha. Então, assim, mas lembra, identifica e procura um caminho para sair do atoleiro da vergonha. Passar pela vergonha todos nós vamos. O importante é não atolar. E aí eu coloquei aqui uma frase do poeta Rumi que eu gosto muito do que ele fala. Né? Por que você permanece na prisão quando a porta está completamente aberta? Essa frase, ela é para mim a conversa de Jesus para a gente. Né? Jesus é a porta aberta para a gente sair da prisão. Então, quando você perceber que você está lá dentro desse lugar da vergonha e atolou de novo, e não tem problema ter atolado de novo, lembra dele. Lembra dele chegando, estendendo a mão com amor, e lembra dele olhando para a sua essência, para a centelha divina que está dentro de você, está dentro de mim. E lembra e pede para que ele te ajude a olhar para a sua verdade e desidentificar daquela circunstância que você se prendeu para sentir vergonha. Seja qual seja a circunstância, ela é só uma circunstância. Né? Seja qual seja o erro, é só um erro, é uma oportunidade de aprendizado. A gente não precisa se identificar com a situação, nem com o erro, nem com nenhuma crença equivocada sobre si.
né? A prisão está com a porta aberta. E o que nos ajuda a sair é o amor dele, é a misericórdia de Deus, né? E é o nosso próprio amor para conosco. Eu acho que nós estamos dentro do tempo, mas dá para você dar um palpite se você quiser ir acrescentar alguma coisa, Ana. É que é um tema muito, muito interessante, né? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu queria tanto fazer eu participar de uma live, e às vezes eu queria tanto ter feito uma pergunta, eu queria tanto ter falado alguma coisa para alguém, mas eu morro de vergonha. A palavra morro de vergonha, você já percebe que é a intensidade que vem esse sentimento dentro da gente, né? Às vezes a gente deixa de viver, a gente se limita, às vezes a gente deixa de dar uma palavra amigo, um conselho, alguma coisa. Ai, eu fiquei com vergonha. Ai, e assim, às vezes até quando você fala, eu fiquei com vergonha, você já dá uma encolhidinha, até o físico, assim, né? Então, assim, é complicado porque você acaba limitando a sua autenticidade, né? E aí você deixa de dividir, de compartilhar, de aprender, às vezes até de servir, às vezes você está sendo um canal da espiritualidade para dar algum conselho para alguém, vem alguma intuição do alto, e aí você tem aquilo e aí você fica enroscado. Então, assim, eu acho que a gente tem meio que seguir aquela música de viver e não ter a vergonha de ser feliz. Isso. Sabe, assim, é uma música que eu gosto muito, assim, sabe? Até para falar a verdade, tem até no meu currículo profissional essa frase, sabe? Porque a gente está aqui para aprender, não tem jeito. Graças a Deus a gente nunca vai saber tudo, né? Mas assim, é complicado porque assim é muito mais gostoso a gente ver uma pessoa que sabe fazer as coisas, aquela assim, uma pessoa que se deleita falando, mas às vezes a palavra simples que você vai usar vai ter um efeito muito poderoso para ajudar um irmão, para ajudar uma pessoa numa situação, sabe? E aí, às vezes, você se limita e você acaba deixando de fazer uma caridade, de ajudar, porque às vezes a gente acha que a caridade está ligada muito ao material, e na verdade eu sinto que a caridade ela é muito mais ligada ao não material do que ao material, que o material é até fácil, né? O que é difícil mesmo é esse passo, porque eu acho que é aí que está a mudança da frequência, sabe? A transmutação. E cada coisa dessa que a gente vai vencendo, a gente vai evoluindo, a gente vai mudando, né? E aí você fala assim, nossa, quando eu era pequena, eu tinha vergonha de fazer isso, agora eu não tenho mais. Nossa, você acha, eu tinha vergonha de usar blusa de alça, eu tinha vergonha de usar salto alto, eu tinha vergonha. É tudo coisa que a gente acaba criando para a gente mesmo, né? É uma coisa, se você for ver, é meio que uma doideira, né? Que a gente cria e aí a gente acaba se limitando e se julgando, e daí isso vai puxando um fio infinito de coisas que acaba nessa prisão com a porta aberta. E é bem essa história, achei muito legal os seus exemplos, Ana. O que os outros vão pensar? Esse é o lugar que a gente entra na vergonha, né? E eu gosto sempre de dizer para as pessoas que os outros vão pensar é problema das pessoas, né? O que elas pensam, fala delas, não fala de você. E é muito complicado. A gente tem que viver o que é a nossa verdade, a nossa alegria, a nossa espontaneidade. Como diz o doutor André, o nosso tempero, né, Ana? Cada um tem próprio para contribuir. Se você não for você está deixando de dar a única coisa que ninguém mais pode dar, né? Que é a sua verdade, que é seu brilhinho que está aí dentro, né? E a semana passada aconteceu um negócio interessante, né? Que daí eu estava conversando e aí falei assim, nossa, eu engordei, eu tô com vergonha. Aí até foi a minha psicóloga, ela falou assim, você não tem que ter vergonha, você tem que ter respeito pelo seu corpo. Seu corpo já viveu tanta coisa até hoje, né? E ele é perfeito, e ele funciona bem. Graças a Deus você tem. E às vezes a gente está muito nesse estigma da beleza também, né? Então, esse negócio da vergonha tem muito a ver com esse padrão de beleza que está sendo imposto, de pele perfeita, de cabelo perfeito, de dentes perfeitos. E o que é um dente perfeito? O que é um. E aí, às vezes, a pessoa vai ficando doente baseada nessa vergonha
que tem a ver também com essa vergonha até física, e também é uma outra coisa que é alimentada mentalmente e que vai baixando a frequência também, né? Porque aí baixa a autoestima e aí vai acabar se tornando até perigoso, né? Mas acaba ficando muito complicado. E às vezes, por vergonha do seu próprio corpo também, você vai lá e exagera em procedimentos, exagera em academia, exagera. Então, assim, tudo tem que ser muito, eu acho que racionalizado nesse sentido, sabe? Assim, de olhar, enxergar que é uma vergonha e tentar cuidar disso daí, assim, pontualmente mesmo, porque é como uma água que vai se espalhando e vai tomando forma e vai ficando muito perigoso, né? Os caminhos que vão se alimentando disso tudo, assim, é um tema bem, dá para a gente falar muitas e muitas horas. Oi. Né? E é muito importante não entrar na expectativa de agradar os outros, porque esse é um pântano que quanto mais você entrar, mais difícil sair, né? Então a gente tem que aprender a ser simplesmente honesto com a nossa verdade, dar o nosso melhor, ser o mais espontâneo possível, encontrar o seu lugar de autenticidade e conforto, né? Pode se cuidar, você pode, mas faça isso por você, faça se sentindo bem, não faça buscando a aprovação e aceitação do outro. E sempre olhe, né, o que são os padrões que a gente trouxe para o nosso subconsciente, a gente internalizou e acha que é da gente, mas na verdade não é. Né? Às vezes foi posto pela nossa família, às vezes pela coletividade, o grupo que a gente frequenta, mas rouba a gente da gente, né? E aí a gente nunca vai ser feliz sendo aquilo que a gente não é, ou tentando representar um papel que nos afasta da nossa verdade, do nosso espontâneo. Então, e gastar energia com isso é cansativo bastante, né? Tem que ficar preocupado, o que vão pensar do meu cabelo. Aí, quando você vê, né, você tá ali, não é você que tá ali, né? É não sei explicar, é um personagem criado para agradar os outros, né? E você tá sempre sentindo que é menos, porque você nunca vai agradar todo mundo, né? Eu sempre falo para as pessoas, Jesus desagradou um montão de gente, né? E ele, né? Por que a gente vai tentar agradar? Né? Não vai, não é o nosso papel. A gente tem que aprender muito a rir de si mesmo, a cair, passar vergonha e dar risada depois, né? Isso. E continuar. Não, isso é não ficar encalhado. Cair todo mundo vai, errar todo mundo vai, cometer gafe todo mundo vai, né? Você lembra, Ana, quando eu consegui perder o avião tendo chegado quase 3 horas no aeroporto, que eu fiquei morrendo de vergonha. Eu falei, que meu pai vai pensar? Eu fiquei aqui comendo bronha e perdi o avião, né? Foi uma lição linda poder olhar para o lugar de vergonha que eu tinha na minha criança interior não bem resolvido, né? Foi muito bom. Então, nós vamos ter oportunidade de chegar nesses lugares. Mas é lugar para a gente rir, para a gente aprender, para a gente amar, para a gente transformar dentro da gente. Sim, eu gostei muito, muito, muito bom. Maravilha. E vamos refletir isso, vamos trocar ideia. Se você em casa pensou alguma coisa, quiser dividir, quiser acrescentar, né? Partilha com a gente, escreve e a gente vai continuar seguindo, trocando ideias. A ideia é que na nossa, não daqui 15, que nós vamos fazer uma live focada um pouco mais no Evangelho, mas daqui um mês, então, a gente volta a tratar do próximo frequência, que é da culpa, né? Segundo aí a visão do Hawkins. Bacana, gratidão. Obrigada, Sandra, obrigada mesmo. Vamos mudar a frequência, porque tem tudo para dar certo. É mais um aprendizado, né, Sandra? Como sempre. Com certeza. Obrigada, viu, Sandra? Muito, muito enriquecedor. Agora, aproveitando toda essa conversa de vergonha para a gente aprender a ser mais sem vergonha, vamos fazer vamos fazer nossa vibração. Vamos fechar nossos olhos, agradecer por esse momento, agradecer a presença de todos que estão aqui, todos que se dispuseram a estar aqui, que todos nós sabemos que o acaso não existe, que se nós estamos aqui, de repente, essa reunião caiu para você, esse tema caiu para você hoje, não é por acaso,
E não é porque você lembrou de alguém, é porque você lembrou de você mesmo, pensando em alguma situação dessa. Então, eu peço para que a espiritualidade nos ilumine nesse momento e que a gente consiga se concentrar apenas nesse momento presente. E que nesse momento que a gente está aqui presente, sentindo nossos pés no chão, sentindo nosso corpo, nós aqui, seres imperfeitos, filhos preferidos de Deus, cheios das nossas vergonhas, de todos os nossos sentimentos, estamos aqui usando esse momento para nos conectar. Vamos nos conectar e visualizar cada pessoa que está aqui junto com a gente nesse momento, assistindo e ouvindo essas palavras e pensando sobre esse mesmo assunto e lembrando de situações junto com a gente. E essa energia vai nos conectando. Agora eu peço para que você visualize como se você estivesse estendendo as suas mãos e que essas pessoas que estão junto conosco aqui, cada um, eles vão segurando a nossa mão e vai surgindo mais uma pessoa e ela segura a mão dessa outra pessoa e vai segurando a mão da outra pessoa que teve um caso de vergonha e vai segurando a mão de uma outra pessoa que está pensando sobre isso e está segurando a mão de uma outra pessoa que falou, nossa, eu nunca pensei a respeito disso. Que tema interessante, é uma coisa para eu pensar melhor, é uma outra coisa para eu melhorar em mim. E assim sucessivamente nós vamos fazendo uma corrente de pessoas unidas na mesma frequência vibratória, desse mesmo padrão. Nós que estamos aqui nesse momento, unidos nessa energia de amor, nessa energia de conhecimento, mas principalmente nessa energia de acolhimento, de nos acolher, de nos amar, de conseguir gostar de tudo que temos, de todos os sentimentos, e que tudo isso que nos forma nos torna único. Nesse momento que essa corrente vai se estendendo infinitamente entre encarnados, desencarnados, todos os irmãos que se conectaram conosco nesse momento. Você sinta que no seu coração a sua centelha divina começou a piscar, piscar, como esses pisca-piscas de Natal. E aí você percebeu que a pessoa para a qual você deu a mão também está com o coração piscando, a próxima também. E nesse momento todos os corações, todas as centelhas divinas estão unidas nesse mesmo propósito, para que a gente possa se energizar, se acolher nessa energia de amor que nos cerca e aproveitar todas as bênçãos desse momento. E todos esses corações que estão com as suas centelhas divinas brilhantes, parecendo um pisca-pisca de Natal tão bonito. Essas luzes, elas se encontram e nos unem. Corpo e alma, estamos todos unidos. Que você consiga sentir essa energia e desfrutar dessa energia. Essa energia de amor de Deus que está recaindo sobre nós, que vem do alto e se conecta a cada luzinha piscante de cada coração, de cada irmão. E que nesse momento ela venha nos trazer muita saúde, muita paz, muitas bênçãos, muitas alegrias, muitas esperanças, muitas proteções. E que essa luz consiga nos proteger de nós mesmos, consiga fazer com que a gente seja melhor, que a gente aprenda a ser melhor, que a gente aprenda a cuidar melhor, que aprendamos a nos cuidar melhor, a nos conhecer melhor, a nos amar melhor, a cuidar melhor da nossa natureza. E que nós aprendamos também a agradecer.
agradecer a cada dia, a cada momento, ao nosso trabalho, agradecer nossa família, nossa saúde, a saúde dos nossos familiares, ao teto, ao chuveiro com água quente, ao prato de comida, que a gente consiga, nutridos por essas bênçãos, a gente consiga valorizar todas as bênçãos que a gente tem e que no dia a dia, na correria, que a gente parece que o tempo está voando, que a gente não consegue fazer nada além das obrigações. Que a gente aproveite esse momento de mãos dadas, com os corações unidos, com as nossas centelhas divinas, juntamente com a luz de Jesus. Que a gente consiga sentir e agradecer. Nós agradecemos Deus, agradecemos meu Pai, agradecemos pela parceria de Jesus, nosso irmão, nosso amigo. Agradecemos pelas bênçãos de Maria, nossa mãe, nosso colo carinhoso que sempre nos acolhe. Que nós possamos ser esse colo para nós mesmos e para quem nos procure. Que nós consigamos amar as pessoas como a nós mesmos. Que nós consigamos ser melhores e ser mais felizes. E partindo dessa reflexão que aprendemos hoje, nós não tenhamos vergonha de amar, não tenhamos vergonha de ser Jesus na vida das pessoas. Não tenhamos vergonha de ter vergonha. Faz parte do nosso processo. Nos ajuda, Pai, a melhorar e a transmutar essa frequência. Hoje nós aprendemos algumas ferramentas, graças à generosidade da Sandra. E nós vamos conseguir, Senhor Jesus. Porque a gente quer ser melhor, a gente quer ser mais feliz. Agradecemos Deus por mais esse minuto, por mais esse momento que estamos juntos aqui. Agradecemos por essa oportunidade e agora com essa sensação de coração quentinho que estamos, unidos nessa energia de amor e de esperança, de que a gente pode, que a gente consegue, porque tudo a gente consegue. Jesus disse, sois deuses, a gente consegue o que a gente quiser, só a gente ter fé e acreditar. E cada centelha divina, cada coração é um pedacinho de Deus dentro da gente. Essa conexão nunca acaba. Não deixa a sua luz parar de piscar, não deixa a sua luz apagar. Não se desconecte dela nem um minuto, nem um minuto. Peço que agora a gente vá retornando, sentindo nossos pés, com esse coração bem quentinho, cheio de amor. Eu convido você a voltar e agradeço muito, muito por essa oportunidade de ter estado aqui com vocês hoje. Foi muito bom, muito especial. É sempre muito bom para mim estar aqui. Parece demagogia, sei lá se é essa palavra, agora foi época de eleição, é até chato falar isso, mas é que eu me sinto tão bem e tão feliz, mas o meu coração está bem quentinho, bem cheio de amor e bem sem vergonha. Muito obrigada, Sandra, por essa oportunidade, obrigada a todos por mais essa conversa amiga que a gente teve. Espero que vocês aproveitem assim como aproveitei, que tenha plantado uma sementinha bem para você refletir mesmo, refletir, que a gente viva melhor, mais sem vergonha, mais tranquilo. É menos uma coisa para a gente se preocupar. Muito obrigada, Sandra. Gratidão, Ana, que delícia, que energia gostosa. Obrigada a cada um de vocês. Obrigada por esse amor que nos une. Obrigada à espiritualidade. E que a gente tenha aí 15 dias cheios dessa energia de amor, né? E que possamos estar realmente mais sem vergonhas, mais espontâneos, mais amorosos. Um beijo com carinho no coração de cada um. Ana, brigadão, querida, por estar aqui conosco. Maravilhoso sempre.